Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui na nossa então 13ª aula da Escola de Servos, estudando sobre autoridade espiritual. E você já recebeu a sua aula hoje? E hoje vai ser uma aula um tanto quanto curta, porque vamos dar um exemplo a respeito de um grande homem de Deus, um homem que foi chamado por Deus como tendo o seu coração como o, o homem segundo o coração de Deus, e como esse homem então via a questão de autoridade e submissão. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de ouvir a tua palavra. Fale aos nossos corações, transforme a nossa vida e o nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém. Então você já recebeu a sua aula e nós vamos já ler 1 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 4. Título da aula: Autoridade Espiritual, Davi e a sua noção de autoridade. 1 Samuel 24, versículo 4 até o 11, diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Este é o dia do qual o Senhor te disse: Eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como parecer bem aos seus olhos. Então Davi levantou-se e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Disse ele a seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Versículo 7. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou por detrás de Saul: Ó rei, meu senhor! E Saul, olhando para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Disse Davi a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Este dia os teus olhos viram que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. Alguns disseram, alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Eu disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Versículo 11. Olha, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Eu cortei a orla do teu manto, mas não te matei. Considera e vê que não há nada na minha mão, nem mal, nem rebeldia alguma, e que não pequei contra ti, ainda que andes a caça da minha vida para me tirares. Então, esse texto aqui, o que estava acontecendo? Saul enlouqueceu, Saul desobedeceu a Deus, e porque Saul desobedeceu a Deus, Saul cedeu à vontade do povo e não fez o que Deus tinha lhe ordenado. Por conta disso, Deus se retirou de Saul, enviou um espírito atormentador, e aí Davi chegou por lá, tocava a harpa, o espírito ia embora, até que chegou um determinado momento que Saul se irou muito, ficou completamente maluco e começou a perseguir Davi. E ele queria tirar a vida de Davi porque ele sabia que Davi seria o futuro rei de Israel. Então ele queria matar Davi para não perder o reinado, ele e da sua geração. E nesse ponto nós chegamos em 1 Samuel 24, nós vemos Davi então, nesse momento de fuga de Saul, ele então, numa determinada noite, ele encontrou Saul em uma caverna e completamente desprotegido. Os seus guardas, os seus servos estavam dormindo e não se atentaram com a vida do rei. E aí Davi então foi tentado pelos seus próprios guerreiros que estavam com ele, fugindo com ele. Então falaram: por que você não vai lá e não aproveita e não mata Saul, já que ele está morrendo? E aí então Davi falou: não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Eu não posso fazer nada de mal contra o meu Senhor.
Ele via Saul como o próprio senhor dele. Mesmo Saul tentando matá-lo, Davi reconhecia a autoridade que estava sobre Saul. E Davi não deu ouvidos para aqueles que estavam à sua volta, dizendo: olha, coloca a sua rebeldia para fora e mate o rei. Você nota que tinha esse desejo, essa rebeldia no coração de Davi, existia, porque ele foi até o rei, quis mostrar para o rei que ele não tinha intenção nenhuma de matá-lo, mas ele chegou muito perto de fazê-lo. Então Davi foi até lá, cortou um pedacinho das vestes do rei e saiu e depois mostrou: olha aqui, olha, eu não quis te matar, eu estive perto de você. Mas você percebe como Davi tinha um coração realmente voltado para Deus, que mesmo dele ter apenas cortado um pouco da vestimenta de Saul, ele já se arrepende, fala: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter tocado no ungido do Senhor. E pede perdão, fala que o Senhor não deixa que aconteça nada comigo por conta disto. Então Davi tinha uma reverência muito grande e um respeito muito grande, não pela vida de Saul, mas pelo que Saul representava para ele. Saul era o próprio Deus. Deus tinha ungido Saul, mesmo Saul cometendo pecados, mesmo Saul cometendo erros, mesmo o povo sabendo que Saul não seria mais o rei, Davi não quis intentar contra a autoridade que Saul representava. Então nós vemos que é um texto magnífico, e você, na tua ministração, que está aí com você, fala exatamente isso. Davi, ele foi chamado como o homem segundo o coração de Deus, porque exatamente ele respeitava a autoridade, ele entendia o princípio da autoridade. Ele respeitava que o próprio Deus havia colocado Saul e só o próprio Deus poderia tirá-lo. E não é uma coisa óbvia nos dias de hoje? Se Deus coloca uma autoridade sobre nós, somente Deus pode tirar essa autoridade, né? Nós não podemos fazer nada contra a autoridade, porque a autoridade está é como um guarda-chuva que está sobre nós. Quando entendermos que a autoridade é um guarda-chuva, é uma proteção, é para nos abençoar, é para nos proteger, então vamos cuidar da autoridade. Quando não reconhecemos isso e deixamos a nossa rebeldia aflorar do nosso coração para a nossa vida, então nós temos o quê? Pessoas atentando contra a autoridade, pessoas falando mal da autoridade, pessoas denegrindo imagens da autoridade. E se é o próprio Deus que coloca a autoridade, quando as pessoas fazem isso, estão fazendo contra o próprio Deus. Porque se há algum problema entre a autoridade e a desobediência, a autoridade vai responder para o nível superior dela. Então, por exemplo, um pastor, ele deve ter alguém para quem ele prestar conta. No meu caso, eu presto conta para o meu superintendente. O meu superintendente presta conta para o Conselho Estadual. O Conselho Estadual presta conta para o Conselho Nacional e o Conselho Nacional presta conta para Deus. Então, se há algo de errado com o Conselho Nacional, não cabe a mim julgar. Cabe a mim apenas obedecer, porque ele vai se ver com Deus. Agora, o Conselho Estadual, se fizer algo errado, ele precisa responder para o Conselho Nacional. E assim também na sua empresa. Você é um vendedor. Acima de você tem um gerente. Acima do gerente tem um diretor. Acima do diretor tem o quê? O dono da empresa. E aí o que acontece? Você como vendedor, se você erra, você vai prestar conta para quem? Para o teu gerente. Se o gerente erra, ele vai prestar conta para quem? Para o seu diretor. E não ao contrário. Se o gerente erra, ele vai prestar conta para o vendedor? Não. O gerente está acima, ele deve prestar conta para quem é superior a ele. Ele deve respeito, ele deve honra para quem está acima dele. E ele deve servir esta liderança e essa proteção para quem está abaixo dele. Então, quando entendemos isso, nós temos uma proteção divina. E Davi sabia disso.
Davi sabia que se ele não atentasse nada contra a autoridade de Saul, o próprio Deus que tinha colocado Saul como rei, é esse mesmo Deus que iria protegê-lo. Ele não precisava se defender, porque Deus estava ao lado dele. Afinal de contas, Samuel já tinha ungido Davi a rei. Davi já tinha sido ungido a rei e estava esperando Saul sair. Mas se Deus tinha ungido Saul e também tinha ungido depois Davi, o mesmo Deus que tinha colocado Saul iria tirar Saul para colocar Davi, porque foi o mesmo Deus. O mesmo Deus que colocou você na direção dessa empresa é o mesmo Deus que pode tirar. O mesmo Deus que colocou você na direção desta empresa também colocou o quê? Um patrão para lhe abençoar. E o mesmo Deus que vai tirar de repente a empresa do patrão é o mesmo Deus que pode entregar esta empresa nas tuas mãos. Se foi Deus que lhe prometeu, deixe Deus fazer da forma que ele queira. Não queira você trocar os pés pelas mãos e tentar dar uma ajudinha. Nós vemos um texto muito clássico da Bíblia, lá no livro de Abraão, quando Sara quis dar uma ajudinha para Deus. Deus tinha prometido um filho para Abraão. Deus prometeu para Abraão, mas Sara, sua esposa, quis dar uma ajudinha. Foi lá, pegou a sua conserva, entregou para Abraão e o quê? E nasceu Ismael. Tudo que não vem da promessa de Deus é Ismael. Tudo que não vem da promessa de Deus, no tempo de Deus, não vai ser bênção para a tua vida. Vai ser problema. Não tente trazer para hoje o que não é para hoje, o que é para amanhã. E Davi sabia disso. Davi falou, não, eu não vou matar Saul, porque eu não vou levantar a mão para o ungido do Senhor. E um pouquinho mais para frente, se você analisar a história lá, já no texto de... É o segundo texto que vamos ler, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 14. Nós vemos o quê? Passou-se um tempo, Davi já teve outras oportunidades de matar Saul, não fez isso, não matou Saul. E por conta disso, então, Deus preparou uma guerra entre os povos e Saul iria guerrear com a turma de Davi. E ali Davi falou, eu não quero que se levante a mão contra o ungido do Senhor. E assim foi feito. Posteriormente, no livro de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 14, nós vemos aqui que Saul foi guerrear com outros povos. E lá houve esta guerra. O telefone está fazendo barulho aqui. Lá houve uma guerra e nesta batalha Saul foi morto. E eis que o cidadão que matou Saul, depois você pode ler a história como foi, ele veio apressadamente contar a Davi o feito que ele tinha feito. Né? Olha, eu matei o teu inimigo, pensando que Davi iria lhe dar um prêmio, iria ficar grato. E olha o que Davi fez. Está lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 14, diz assim, disse-lhe Davi, como não temeste estender a mão para matares a ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos seus moços e lhe disse, chega-te e lança-te sobre ele. E o moço o feriu, de sorte que ele morreu. Ou seja, você matou Saul, então eu vou te matar. Porque você trouxe uma notícia ruim para mim. Você não deveria ter levantado a mão para o ungido do Senhor. Porque você levantou, você matou o meu Senhor. E porque você matou o meu Senhor, eu também vou te matar. Então, mesmo Davi sendo perseguido por Saul, ele defendia a autoridade que Saul representava. É muito simples e ao mesmo tempo muito complexo de entender. Mas o fato é que hoje, o que você tem feito com as autoridades que Deus tem colocado sobre a tua vida? Autoridades que têm te abençoado, que têm orado por você, que têm cuidado de você. O que você tem feito por elas? Muitas vezes você tem ouvido pessoas chegando até você e dizendo o seguinte, ó, eu maltratei a autoridade, eu falei mal da autoridade, eu fiz assim, assim e assado. E você tem ouvido.
Se você agir como Davi, você vai repreender essa pessoa e dizer: você não deveria ter feito, porque você está levantando uma rebeldia, você está levantando falso testemunho, você está falando mal do ungido do Senhor. E ninguém pode tocar no ungido do Senhor, ninguém pode falar contra o ungido do Senhor, senão o próprio Senhor. Quando nos colocamos para falar do ungido do Senhor, queremos nos colocar na posição de Deus. Quando nós queremos julgar uma pessoa que Deus colocou, uma pessoa que está sobre nós, nós queremos nos colocar na posição superior a essa pessoa, que é onde é o lugar de Deus. Nós queremos fazer o papel de Deus de julgar. E nem Jesus veio aqui na terra para julgar ninguém. Ele mesmo disse: eu não vim aqui julgar, eu vim aqui salvar os que estavam perdidos. Então devemos ter esse exemplo de Davi. E qual foi a recompensa de Davi? Ele reinou. E o Senhor e Deus prometeu a ele que o seu reinado não teria fim. E nós vemos que Jesus veio da linhagem de Davi. E o trono de Jesus não tem fim. Ou seja, Deus honrando com a sua palavra. Deus honra aqueles que o honram. Mas Deus despreza aqueles que os desprezam. É um texto que está em Samuel também. Então fica no teu coração essa pequena aula, né, 18 minutos, com telefone e tudo mais. Que fique no teu coração. Nós devemos proteger a autoridade da parte de Deus, porque Deus é quem vai julgar e Deus que vai sentenciar a autoridade que Ele mesmo colocou sobre as nossas vidas. Amém? Seja também como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que mesmo sendo perseguido, protegeu a autoridade que estava sobre ele. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima aula. Uma semana de vitória. Pai de amor, em nome de Jesus. Cuide, Senhor, desses que ouviram essa aula, Pai. Trate, Senhor, dos nossos corações. Transforme o nosso caráter conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.